Beleza, pessoal? Bora fazer aquele vídeo sobre facção, tá ok? Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre facção e a gente está abordando as questões de custos e preços, né, de costura e esse tipo de coisa, e a gente tem que falar da facção, e a facção é uma das áreas que não dá para você definir muito um preço de uma porque tem vários tipos de facção. Eu vou usar um exemplo aqui de um senhor que me deixou um comentário em outro vídeo aí, que foi muito interessante, eu gostei muito do comentário dele. Depois, no decorrer dos vídeos, eu vou falar sobre isso. Bora lá então, vamos falar um pouquinho sobre facção, tá ok? Gente, falar em facção é uma coisa complexa porque existem regiões diferentes, tá? E existem preços diferentes. Você que está pensando em entrar em facção, se você parar e raciocinar, provavelmente você vai pegar alguma coisa de interessante nesse conteúdo aqui, tá? Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer mandar 3 recados, aliás, dizer 2 coisas e mandar um recado para uma amiga aí que é youtuber também, tá? Bom, primeira coisa que eu vou dizer é que assim, eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas pedindo curso, algumas até se dispondo a vir aqui e tal. Gente, a gente não dá curso, isso aqui é um bate-papo entre o pessoal que trabalha na costura, tá? A gente passa as experiências profissionais da gente, mas infelizmente eu não tenho como fazer curso para ninguém, assim, ou sentar e, né? Até, se tivesse recurso, teria como, mas a gente tem que trabalhar, tá ok? E os vídeos que eu faço aqui são sempre vídeos à noite. Hoje é um dos dias que eu estou fazendo um vídeo mais cedo, são 1h20 da manhã, tá ok? E acho que é um dos dias que deu para poder fazer. Outra coisa é o seguinte, eu gostaria de responder aqui a minha amiga Claudineia Antunes, que é do canal da Claudineia Antunes. Não sei se esse é o nome do coisa, mas pelo nome vocês acham o canal aí. A Claudineia Antunes é uma exímia costureira, né? Também tem os tutoriais dela aí. Eu não sei muito bem a área dela. A Claudineia Antunes me fez uma pergunta da última vez, e o canal aqui te pergunta, e eu vou responder a Claudineia. A Claudineia me pergunta o seguinte: Júlio, você faz facção? Claudineia, eu trabalho com muitos faccionistas, mas eu não faço facção, tá? E hoje mesmo estou passando raiva com uma facção terrível, né? Com falta de comprimento de produção, mas não faço facção não. A minha área é outra, é bem diferente. Algumas coisas eu não posso revelar, isso é comum, você vai ver até um outro senhor que comenta isso aí no canal, tá ok? E eu vou usar o comentário dele aqui como ilustração até do assunto que eu vou tocar aqui, tá ok? É um pouquinho diferente isso aí. Bom, bora lá, vamos falar sobre facção. Gente, para começar a falar em facção, exige uma coisa muito interessante, tá? Que as pessoas não avaliam. As pessoas sempre avaliam, eu preciso disso. Mas o que eu tenho que dar em troca disso para que eu consiga isso? Para você estar trabalhando com facção, ou você estar dando facção a alguém, você tem que trabalhar num sistema de parceria. Era justamente isso que eu ia dizer. Na questão indústria, gente, exige um volume mínimo e uma qualidade que você precisa para poder estar trabalhando com facção, tá? Ou pegando serviço de indústria, tá? Eu não sei em outros lugares, mas pelo menos aonde eu estou é assim. Então, por exemplo, aqui tem algumas empresas que não dão menos que 2.000 camisetas diárias para uma facção. Algumas facções têm que ter necessariamente um determinado selo para poder estar trabalhando, tá? Então, fica difícil para uma pessoa que está iniciando, que é sozinho, começar a estar trabalhando nesse sistema, tá? Mas isso não é para desanimar, não. Existe também casos, né? A Claudineia até me fez uma pergunta: Júlio, você só trabalha com grande produção? Não, eu não trabalho só com produções grandes. Já trabalhei muito, quando eu trabalhava com facção, eu trabalhava com volumes muito grandes, tá, Claudineia? Mas não. Existe também, assim, pessoas que... aqui no canal mesmo tem um monte de gente que às vezes entra e fala assim: eu estou precisando de uma faccionista em tal local, em tal lugar, isso e aquilo, né? E
Eu já até dei recados aí, às vezes sempre dou um recado para um, para outro e tal, quando eu sei. Às vezes a pessoa está numa região que me pede, eu falo, olha, tem tal pessoa aí em tal lugar, né? A gente sabendo, a gente vai sempre informar, né? O intuito é trabalhar, o intuito é desenvolver, né? Mas assim, se você está começando, está pensando assim, eu vou comprar minhas máquinas, e aí agora eu quero costurar, como é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é avalie o local aonde você mora. Existem pessoas procurando o serviço que você quer fazer? Se existe uma demanda para o serviço que você quer fazer, invista. Comece, vá aos poucos, vá conversando com as pessoas, bata de frente com a pessoa, olha, eu não posso fazer uma produção muito grande, tal, eu posso fazer uma certa quantidade, vou te entregar com qualidade, porque exige, gente, uma certa qualidade para poder trabalhar com confecção. O que ocorre muito com costureira, que às vezes, por falta de experiência, principalmente as novatas, correm na frente, pega por um preço menor, porque acha, ou a pessoa também que já está querendo dar o serviço, não tem lá a mínima noção, e dá para ela por um preço menor, e a pessoa pensa que vai produzir. E depois se bate com um problema, às vezes, de não pagamento, e às vezes até de ter que pagar. Vocês não sabem disso, mas existe casos assim, quando a gente trabalha com contratos, a gente entrega um serviço e a gente danificou o serviço, o que ocorre com o serviço? A gente é obrigado a pagar pelo tecido, pela mão de obra, por tudo que foi ali. Tá? Quando você trabalha com contrato é dessa forma, se você entregou, você não recebe por aquilo. Então você tem que ficar atento à sua qualidade. E ocorre também com as pessoas que são pequenas, que às vezes, vocês viram no vídeo anterior, o cara desapareceu aí e a menina ficou na mão, né? E colocou um monte de gente. Então eu vou abordar aqui alguns detalhes que pode ser interessante você prestar atenção. Tá? Tá querendo começar a trabalhar? Tá pensando em comprar suas máquinas? Eu vou falar, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: pensa a linha que você quer trabalhar. Eu pretendo fazer pijama, então compre máquinas que vão atender aquilo que você quer. Mas eu gostei tanto daquela máquina lá, aquela fechadeira de braço, sei lá, eu gostei tanto daquela pespontadeira. Ela vai na linha de pijama? Se não for, não compra. Entendeu? Compra aquilo que você quer fazer. Eu quero fazer lingerie. Eu vejo muito isso no canal. As pessoas falam assim comigo: Júlio, eu estou querendo fazer taquara, e eu quero montar a minha fábrica de calcinha, não sei das quantas. Mas eu queria ter um taquara. O aparelho Adidas serve? Não, gente, taquara é um aparelho, e é usado na pespontadeira, né? Então você tem que ter essa noção para você comprar os equipamentos certos, para você não estar comprando coisa errada e depois desistir. Costurar é difícil. Não, às vezes você começou errado. E prestação de serviço ainda complica muito mais ainda, quando você não tem as ferramentas necessárias. Outra coisa que você deve prestar atenção: não adianta você encher uma sala de máquina, né? Tem costureira que acha a coisa mais linda, uma sala cheia de máquina. Aqui, às vezes, eu falo com minha esposa, tem hora que eu olho para ela, estou com vontade de quebrar aquela máquina, não está funcionando, aquela porcaria ali, eu estou perdendo dinheiro com aquele trem ali encostado no canto. Você entendeu? É assim que eu penso, né? Por quê? Porque não está dentro da minha linha, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo como investimento parado. Tem costureira que pensa: vou comprar um monte de linha, vou encher minha parede de linha. Na facção você não pode fazer isso, você tem que comprar o suficiente. Sabe por quê? Porque chega no fim do mês, você tem que pagar, você está trabalhando para você mesmo. Então chegar no fim do mês, você tem que ter dinheiro no seu bolso, o seu trabalho tem que gerar dinheiro no seu bolso para que você possa trabalhar no próximo mês. Então são coisas duras de dizer, são coisas difíceis de imaginar e de administrar, mas sim, se você está começando agora, você tem que parar. O melhor amigo da costureira, a melhor amiga da costureira não é a máquina, é a caderneta, tá? Então fazer o balanço todos os meses, olha, eu vou pegar 500 camisas aqui, vai me dar, vamos supor, né? Não é que esse seja o preço, vai me dar R$2.000 e eu gasto 1.500, eu gasto 500 para me produzir essa dor. Então meu salário no fim do mês é de 1.500. Mas aí você tem que trabalhar, entregar com qualidade, porque se você não entregar com qualidade, você só ganha aqueles 500, isso é se ganhar, tá? E não vem mais ninguém em você, então você tem que parar e pensar nisso. Outra coisa é que você não pode sair: a vizinha ali faz por R$1, aí então eu vou fazer por 75 centavos, fica mais barato que a vizinha. Você não sabe o custo que a vizinha tem. Faça os seus custos, observe aquilo que você precisa fazer, sabe? Parece que eu estou sendo duro assim, mas não é, gente, é porque assim, eu vejo tanta gente entrar
e sair comprando as coisas, depois falar comigo. Eu recebo tantos e-mails de dificuldades de pessoas com dificuldade. Durante esse canal aqui, eu vi muitas dificuldades. Eu vou falar mais para frente de alguns detalhes que vocês podem estar observando, tá? Mas aqui eu estou batendo um papo com vocês, você que é novato, porque gente velha não precisa ver isso. Mas você precisa ter noção do que você é capaz de fazer durante um determinado tempo, até chegar ao fim do mês. Não faz igual aconteceu com a moça aí. Chegou no fim do mês, ela não recebeu, ela não conseguia contato com a pessoa, ela não conseguiu, não sei, né? Agora eu não sei como é que ela resolveu, mas ela não tinha conseguido pagar as costureiras que estavam com ela. Então é aquilo que eu te digo, você pode ter um monte de máquina, mas se você é sozinho, não adianta, tá? Quando você trabalha com produção, você precisa de pessoas, você precisa de um sequenciamento que a gente na indústria chamamos de células. O que é uma célula? É uma produção escalonada, uma fecha o ombro, a outra fecha isso, então você tem que trabalhar pensando nisso, tá? Existem outros tipos de facções? Existem as facções, por exemplo, de boutique, que você pega 10 peças de uma, 10 peças de outra, 5 peças, fica mudando constantemente, mas para isso você tem que ser uma costureira tipo a minha amiga Claudineia Antunes aí, que consegue se adaptar e olhar uma modelagem, consegue trabalhar com um tecido mais fino, consegue mudar para um outro tecido, consegue mudar a sequência dos pontos, consegue regular os pontos que você faz, né? Consegue visualizar uma peça pronta. Então é uma costura mais especializada, a costura de boutique, tá? Existe esse tipo de produção pequena, né? E essa costura tem que ser, esse tipo de costureira tem que ser um pouco mais bem paga, tá? Não vai levar peça de R$ 1,99 para uma costureira desse ponto, tá? E você que é costureira desse ponto, não fica baixando muito aí por causa de mercado. Eu falo com vocês bem claro, se não vale a pena para mim fazer, eu não faço. E se eu não dou conta de fazer, eu falo, olha, você me desculpa, mas minha competência não vai até a tal ponto. Ou os meus equipamentos não acontecem. Eu cansei de perder produção, porque às vezes a pessoa chegava perto de mim e falava, olha, eu tenho X para poder fazer isso. Mas acontece que eu não tinha a capacidade de fazer, porque eu não tinha um determinado equipamento e que não compensava o meu investimento naquele equipamento, tá? Bom, gente, eu volto no outro vídeo, vou falar um pouquinho aqui sobre os cuidados, tá? Para você, algumas visões, eu vou dar aqui mais ou menos umas 14 visões ao qual você pode parar e observar e ter ciência que com um determinado tempo você vai necessitar. Beleza? Bora lá então.